Anselmo nasceu na cidade de Aosta, localizada na região do Piemonte, na Itália, no ano de 1033. Então, eu vou falar um pouco sobre o Anselmo. A história é que no norte da França, de 1076, os monges não estavam muito satisfeitos com as escrituras sagradas. Então, eles chamaram o Anselmo para provar a existência de Deus de uma forma que não utilizasse as escrituras e de uma forma simples, que todo mundo pudesse entender. Uma coisa totalmente racional. E a sua primeira tentativa foi um monológio, que eram 4 provas, mas que podem ser resumidas a 2 da existência de Deus. A primeira falava que existem coisas boas e coisas menos boas, são bens relativos. Mas para dizer se uma coisa é boa ou menos boa, precisa de um bem absoluto, e esse bem absoluto é Deus. E a segunda fala que todas as coisas são isso ou aquilo por causa de outras coisas. Nenhum ser pode ser por si mesmo ou a partir de nada. As coisas são relativas e deve haver no princípio um ser absoluto que é a causa de si mesmo e de todos os demais seres, e esse ser é Deus. Só que ficou muito difícil de ser entendida por causa das muitas argumentações e tal. Com o proslógio, o Anselmo quis fazer um único argumento para provar a existência de Deus. Com isso, ele chamou Deus de ser do qual não é possível pensar nada maior. Se Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior, então ele necessariamente precisa existir. Por quê? Porque se ele existisse só na mente, poderia existir alguma coisa maior que existisse na mente fora dela. Então, a existência dele é real porque para ele ser o ser do qual não se pode pensar nada maior, precisa ser na mente e fora dela. E também nada lhe falta, nem a existência. Por isso, assim ele consegue provar a existência de Deus de forma racional, não usando as escrituras e provando que Deus existe na mente e fora dela. Eu escolhi esse texto porque é um dos textos que eu mais gostei na filosofia. Eu estudei esse texto com o professor Fernando no meu 2º ano do ensino médio e é uma matéria super interessante de estudar. Eu sei que falar sobre Deus é uma coisa muito complexa porque cada um tem a sua opinião. Eu sou cristã e acredito em Deus e desde pequena eu frequento a igreja com a minha família e a gente aprende sobre os ensinamentos, sobre os mandamentos, os versículos. E veio esse texto sobre o Anselmo, que tenta explicar a existência de uma forma lógica, sem usar as escrituras. Eu achei super legal porque a gente acredita, mas a gente nunca parou para pensar na existência de Deus de uma forma que não usasse a Bíblia. Eu, pelo menos, nunca parei para pensar nisso. Então veio essa matéria e, sabe, fez abrir os olhos. Muito legal. Espero que vocês procurem depois o texto, que vocês deem uma olhada. É um texto super fácil de entender. Eu e Renata escolhemos o texto de Anselmo que prova a existência de Deus pela lógica para trabalhar porque é um tema muito interessante. Porque eu sou cristã, eu acredito em Deus e a minha mãe me colocou para fazer catecismo quando eu era pequena e tal. Só que eu nunca fui muito de estudar a religião, de tentar entender e tal. Eu comecei a trabalhar sobre isso, entender agora, depois de grande. E eu comecei a estudar sobre isso agora, depois de... Tem um ano pra cá que eu comecei a entender. E na igreja, tudo é questão de fé. Tipo, você precisa acreditar, você precisa crer nisso. E eles não te dão uma lógica, não te dão uma base pra você, tipo, ter a certeza
de que Deus existe. E esse texto ele conseguiu provar de uma maneira bem lógica e muito interessante. Por isso que ele chama muito a nossa atenção. A gente estudou ele no segundo ano com o professor Fernando. E achamos ele bem interessante e por isso que nós decidimos trabalhar ele. Eu gostei muito dele, achei ele super sensacional, ótimo mesmo. E é isso.